Olá, estrela! No vídeo de hoje eu vou falar para você os benefícios de aprender tarô. Então, se você quer saber de tudo, fica até o final, porque aqui eu vou dar todos os detalhes sobre o que você ganha ao aprender a ler tarô, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar para você que não me conhece, eu sou Angélica Lino. E hoje é um vídeo muito especial, inclusive eu tenho perguntas de seguidoras nossas. Para você que está chegando também, todas as minhas seguidores, eu chamo de estrela. Porque uma estrela, ela está o quê? Brilhando e ela está extraindo o máximo de si. Você sabia que foi através do tarô que eu descobri que eu também era uma estrela? Então veja a importância do tarô nas nossas vidas, né? Antes de eu me prolongar aqui contando como é que eu conheci o tarô, como que isso me beneficiou, eu vou aqui iniciar contando um pouco mais sobre o tarô. Afinal, o que é tarô? Porque muitas pessoas confundem. Tarô é uma ferramenta de autoconhecimento presente na humanidade há mais de 500 anos. Então, estima-se que o tarô tenha surgido na Itália. A ferramenta em si já vem passando por muitas modificações e é por isso que o tarô funciona até hoje, porque o tarô retrata a vida humana, o cotidiano, o nosso dia a dia. É por isso que desde então, né, o tarô vem funcionando, porque ele responde aquilo que nós humanos precisamos saber. Agora, o que não é tarô? Não é tarô realizar o quê? Trabalhos, feitiços, né? Vou fazer um banho de ervas, eu vou fazer, né? Muitas pessoas até confundem tarô com macumba, com outras práticas religiosas, tá? E não é nada disso. O tarô, como eu costumo dizer, é um livro, e esse livro ele está acessível a todos que procuram o quê? Obter um autoconhecimento, a resposta. O tarô não é adivinhação, né? Muitas pessoas me perguntam até hoje, né? Vou acertar na Mega Sena? Quais são os números da Mega Sena? Loterias. Estrela, pensa comigo, se o tarô é um livro, esse livro ele está acessível a qualquer pessoa que tem interesse. Como que essas pessoas que sabem ler tarô não são ricas, milionárias, elas nem precisariam trabalhar, afinal, elas já sabem sempre o resultado das loterias. Percebe que essa é uma crença que nós trazemos, mas que é totalmente limitada, que é totalmente falsa, porque o tarô ele não vai te adivinhar nada. O tarô vai falar muito mais sobre o seu momento presente e sobre como as ações de hoje estão impactando, estão influenciando o seu futuro. O tarô é sobre isso, não é sobre feitiços, não é sobre acertar situações, mas sim de te dar um direcionamento. Para você entender melhor também sobre o que realmente é o tarô, né? Eu tô querendo estudar tarô, mas o que será que é isso que eu procuro mesmo? Você pode, estrela, comparar o tarô como um GPS, né? Você está dirigindo, você quer chegar a um determinado destino, né? E aí tem vários caminhos para você chegar até esse destino. Como que você vai saber qual é o melhor? Provavelmente, né, você vai o quê? Ligar o seu GPS, e a partir desse GPS ele vai te mostrar se você ir por determinada rota vai levar mais tempo. Olha, aqui está tendo uma manifestação, olha, aqui a rua é cheia de buracos. Então o tarô é a mesma coisa, né? Você quer saber uma resposta, você quer saber se o destino daquilo que você procura você vai alcançar, vai dar certo. Então você passa a perguntar e a ser respondida dessa maneira. Olha, se você continuar nesse caminho, talvez não dê certo, né? Esse também é um grande tabu que muitas pessoas acreditam, né? Que o tarô ele tem que ser sempre o bonzinho, o amigo, aquele que vai te dizer, olha, você está no caminho certo, olha, tá todo mundo ao seu redor falando que aquilo que você faz, né? Esse relacionamento amoroso ele não está sendo bom para você, mas o tarô disse que era bom, né? Então muitas vezes é o oposto disso.
O tarô vai te falar, olha, essa rota, esse caminho tá difícil, é melhor você não seguir, né? Mas mesmo que o GPS, né, ele te fale que esse caminho está ruim, você precisa abandonar? Ah, o GPS disse que está ruim, eu vou desistir desse caminho. Muitas vezes não, muitas vezes a pessoa não abandona. Por quê? Porque ela gosta de ir naquele caminho ali. Então, o tarô não pode ser usado com essa crença limitante, né? O tarô disse para mim fazer, então eu tô fazendo, de olhos fechados, sem refletir, né? O tarô não disse para eu fazer, então é o fim do mundo, eu vou me acabar, eu vou chorar aqui agora o dia inteiro, porque essa leitura, eu não gostei do que foi falado. O tarô é para adultos, né? Justamente por isso, por saber o que? Interpretar. Um adulto, ele sempre ouve aquilo que ele quer? Geralmente não, né? Você está dentro de uma empresa, você está fazendo constantemente aquilo que você está querendo? Né? Tem uma série de situações que te envolvem, que fazem o quê? Muitas vezes você ficar desconfortável, né? E é por isso que você vai abandonar tudo, que você vai, né? Não, você tem que ter uma resiliência. Então o tarô é esse GPS que te serve para mostrar os seus caminhos, não é adivinhação, né? E muitas, inclusive estrelas, né, clientes que me procuram, né, falam muito sobre isso. Nossa, você acertou tudo, é exatamente isso que está acontecendo. Por quê? É que eu estou tendo algo paranormal para fazer a sua leitura? Não, é que eu realmente estudei, me dediquei bastante, né? E o tarô, ele retrata isso, o seu momento, né? A partir de como você está hoje, vai ser feito o seu futuro. Então, agora que você já sabe um pouco mais sobre o que realmente é o tarô, né, como que funciona o tarô, o que não é tarô, eu acredito que você deve estar se perguntando, então, para que eu vou aprender o tarô? Quais são os benefícios? Então, né, o primeiro benefício que você já pode estar aí imaginando é o quê? Reconhecer a sua intuição, né? Porque, como nos exemplos que eu dei, muitas vezes, né, o mundo ao seu redor está te falando uma coisa, né? Estrela, não siga esse caminho, não faça isso, mas você tem algo dentro de si, né, que você fica ali internalizando uma resposta, uma confiança, algo assim inexplicável, né, que por mais que você tente falar com uma amiga, com um parente, não é a mesma coisa, parece que as pessoas não te entendem, né? Então, através do tarô, você aprendendo a ler tarô, você começa a ouvir a sua intuição, você começa a saber o que tem que ser feito, né? E a partir disso você vai para o segundo benefício, que é o que? O autoconhecimento. Mas, Angélica, por que autoconhecimento se o tarô mostra situações sobre hoje? Sobre o que está acontecendo, né, no seu presente. O autoconhecimento, ele começa quando você ouve ou não, né? Ele começa quando a sua intuição, muitas vezes, está tentando te alertar algo que você não conhece. Né? Você não tem ali uma visão geral do que está acontecendo, e o tarô, ele te proporciona isso, né? Porque ao você fazer uma leitura de tarô, seja uma leitura mais complexa, a mais assim simples, vamos dizer, ele sempre dá uma visão ampla de passado, presente e futuro, né? Então todas as leituras, elas trazem um aconselhamento, elas trazem um direcionamento, né? Eu costumo dizer que aquele tarô, sim ou não, vai fazer isso, sim ou não. Esse tarô, ele não transforma vidas, né? Por que não transforma? Porque ele não está direcionando, ele não está dando essa visão ampla, né? Então, até mesmo para você, ao você entender o que é tarô, ao você se aprofundar, você passa a querer procurar profissionais que trabalham dessa forma, trabalham com direcionamento e não apenas sim ou não e pronto, acabou, né? É como quando a gente vai no médico muitas vezes, né? Você chega lá no consultório, né? Você quer falar sobre os seus sintomas, você quer dizer o que está acontecendo com você, né? Mas se o médico mal olha para sua cara, ele só fala sim ou não e ele te dá uma receita, como que você se sente? Né? Você sai de lá perdido, você não sabe nem por que você vai tomar aquele remédio, vai acontecer
Então percebe que ao a gente procurar os profissionais de tarô, a querer estudar também o tarô, a gente tem que ter esse discernimento, né? Para onde eu tô indo, o que que essa ferramenta tá fazendo? Eu não posso ir cegamente querer aprender ou querer me aprofundar em algo que eu nem sei o que vai acontecer, né? Que talvez a nossa visão seja errada. Então, agora você já percebeu que você tem o benefício, né, de se conhecer, ouvir outros lados da sua própria história que talvez você tenha deixado de lado, né? Você se reconhece, né? Essa questão das vezes a gente tá pensando, né? Fica ali algo martelando na nossa mente. Será que eu tô louca? Será que isso aí realmente está acontecendo comigo? Será que eu tô imaginando? Então é nesse momento que você, ao saber fazer uma leitura, você tira um jogo para você, né? E você consegue obter as suas respostas. Pensando nisso, né, o terceiro benefício que eu já falei bastante até aqui é justamente isso, ler para si mesma, né? Tem uma estrela que perguntou para mim, eu posso ler tarô para mim mesma? Você deve ler tarô para você, né? Agora, indo para a prática, o que acontece, né? Também recebo bastante tarólogas que fazem leituras para outras pessoas, mas não conseguem ler para si mesma. Por que isso acontece? Porque quando a gente está lidando com o cliente, né? Exemplo, quando eu estou no Instagram, eu abro a caixinha de perguntas e todo dia tem uma estrela que pergunta a mesma coisa. Ele vai voltar? Ele vai voltar? Ele vai voltar? Todo dia perguntando a mesma coisa, né? Porque ela está ansiosa e logo a mensagem que eu possa ter respondido ela ontem, ela não está considerando, porque não é aquilo que ela queria ouvir, né? Porque como a gente viu, algumas pessoas têm essa crença, não, enquanto o tarô não falar o que eu quero ouvir, então esse tarô que eu tô recebendo, que tá falando não, que tá falando siga em frente, ele não serve, né? Então continuo insistindo. Acontece essa situação com quem é taróloga muitas vezes, que não tem conhecimento, não tem muita prática, porque às vezes ela faz uma leitura para si mesma e a leitura está dizendo, está alertando, olha, tenha paciência, tenha calma, não faça isso. Só que acontece o mesmo que acontece com você, acontece com a pessoa que lê tarô. Nossa, mas será que eu tô lendo certo mesmo? Eu acho que eu vou tirar mais cartas. Eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Daqui a pouco eu vou tirar mais. E com isso ela fica mais perdida do que antes, né? Então, para você ler tarô para você mesmo, envolve muito mais responsabilidade, comprometimento com aquilo que você está fazendo, né? O que eu recomendo para você que está treinando ou você que quer estudar tarô? Você precisa, vamos dizer, simular que você está atendendo outra pessoa, porque se você ficar sozinha, né, muitas vezes até sem falar sobre a leitura, apenas ficar olhando a carta sem manifestar isso, você fica perdida. Então, para quem está iniciando, né, nem vou falar muito, senão você já vai se assustar, mas é algo super simples. Inclusive, essa situação está no meu método, né, o curso A Estrela do Tarô, que se você tem interesse, você pode saber mais me seguindo, que eu estarei compartilhando mais informações, né, sobre isso, para você, como você vai aprender a não ser teimosa, né, aquela cliente que fica todo dia querendo fazer uma consulta, todo dia perguntando a mesma coisa. Se você ler para você, você pode enfrentar esses bloqueios, né? Então, por isso, voltando lá, você vê que tudo se encaixa. O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, porque você vai se moldando, você vai se conhecendo, né? Você vai adquirindo paciência e com o tempo você vai entendendo que as coisas são bem mais simples do que parecem. O quarto benefício é o quê? Economizar tempo. Por quê? Quando você sabe que você talvez tenha um projeto, você tem que esperar mais, ou quando você está precisando aí sair de um relacionamento, se você faz uma leitura para si mesma, até para as pessoas que vão te procurar, amigas, familiares, né, você economiza tempo, né? Quantas estrelas que me procuram, que já estão há mais de anos em relacionamentos, insistindo, né? Muitas vezes o tarô vem dando direcionamento sobre como agir nessa situação, como se libertar disso, né? Então essa economia de tempo é algo assim fundamental pra gente, né? É como a gente fazer uma viagem. Geralmente, né, você vai fazer o quê? Você vai ali olhar o seu GPS para estimar um tempo. Quanto tempo será que eu vou chegar em determinado destino? O tarô é isso, te faz economizar tempo, anos da sua vida. Então, olha só como é importante você saber disso,
né? Você aprender a ter uma ferramenta que você carrega com você e pode te ajudar em diversas situações. Você vai aprender a tomar decisões, porque quando a gente está lendo para nós mesmas, né, você entende que às vezes é hora de recuar, às vezes é hora de avançar. Quando você está atendendo uma pessoa, você também aprende muito através da leitura das outras pessoas. Então, para você que é jovem, né, recebo muitos comentários de estrelas, eu sou muito jovem, as pessoas não me levam em consideração, e parece que às vezes, né, eu acabo errando mesmo, mas se eu soubesse uma maneira de não errar, de ter que sentir na pele uma dor, um problema, eu evitaria, né? E o tarô te traz esses avisos, te traz esses alertas, então você pode sim, né, se precaver, se preparar para algo, sem precisar passar por aquilo, né? Isso muitas vezes envolve até a questão que muito se é procurado, o tarô, que é relacionamento, vida amorosa, né? Então, se você sabe, né, sempre dou exemplo, se tem um Joãozinho que tá ali interessado em você, mas esse Joãozinho aí parece que ele tá meio enrolado, você faz uma leitura de tarô, você descobre mais detalhes sobre a vida pessoal do Joãozinho, aí você já sabe que talvez a expectativa que você tenha em relação a ele, né, se você insistir, essa pessoa não tá pronta, ela tá vivendo outra situação, né? Se você insistir para querer ter um relacionamento, você vai acabar sofrendo. Então você sabe de todos esses detalhes que fazem o quê? Você tomar decisões. Então você refletir, né, sem precisar passar na pele. Eu preciso me entregar a uma pessoa para depois descobrir que ela não era ideal? Né? Eu preciso fazer um plano completo com alguém para depois eu saber que não era bem isso? Você não precisa, né? Principalmente porque o tarô é uma ferramenta acessível, disponível para todo mundo que quer aprender e quer se conhecer mais, né? Quer ser livre. Com isso, o tarô vai não só ajudar você que faz as leituras, mas as outras pessoas que estão ao seu redor, né? Porque como o tarô é uma ferramenta aí que está enquadrado no nicho que esotérico, místico, a maioria das pessoas, elas têm muitas dúvidas, muitas crenças sobre isso. Então até mesmo uma pessoa ali super religiosa, uma pessoa que nunca ouviu falar de tarô, assim, tem até um certo receio, medo, ela vai te procurar, né? Quando ela souber, um amigo, um parente que você está lendo tarô, ela vai ficar a princípio, né? Essas pessoas ficam assustadas, mas depois elas vão querer saber mais, né? E se você, né, quiser trabalhar com isso, você vai ver que haverá muitas pessoas te procurando, né? Não só as pessoas do seu convívio que têm interesse, mas as pessoas em geral, né? Por isso que aprender o tarô não é assim uma ferramenta que você vai fazer de qualquer jeito, porque envolve muito você lidar com todo tipo de crença, todo tipo de pessoa. Então você tem que ter uma visão bastante ampla da vida para poder fazer esses atendimentos e ajudar, né? Porque se você for aquela pessoa que eu costumo dizer assim, travada, né? Uma pessoa assim toda, né, nesse mundo assim, sabe, de fazer o que tá todo mundo fazendo, sim, não, sim, próximo, isso não ajuda ninguém, né? Então aqui comigo você aprende a realmente ter um trabalho de valor, trazer essa mensagem de valor. Angélica, eu não quero trabalhar lendo tarô para ninguém. Se essa não é a sua intenção, você pode transmitir as suas mensagens normalmente para as pessoas que você conhece, mas não é porque alguém não está te dando algum valor de troca, né, que o dinheiro nada mais é do que um valor de troca, que você não deve fazer um bom trabalho, né, que você deve atender a sua amiga lá e falar, Joãozinho vai voltar, e você falar sim ou não para ela, né, você tem que mostrar a situação para que ela entenda, você tem que realmente fazer ela se ouvir, né, então dar o direcionamento, o aconselhamento. Então olha só um tanto de benefícios, né, eu já até me perdi aqui, né, são vários benefícios, infinitos eu diria. E o principal ponto que eu vejo sobre aprender tarô é justamente isso, libertar você das suas crenças limitantes, né? Para você ter uma ideia, quando eu comecei a ler tarô, eu mesma tinha muito receio, porque a informação que eu te disponibilizo hoje, ela não estava acessível, né? Nossa, Angélica, mas a gente tá, né, em 2022, né? Quanto tempo você começou? Eu comecei lá, né? Eu tenho 27 anos e olha só, né? Há mais de 3 anos estudando tarô e não tinha essa informação. Mas por quê?
né? Porque ainda envolve muito essa questão de misticismo. Você encontra pessoas que ensinam tarô, pessoas que falam sobre o tarô, mas daquela forma assim, engessada, né? Que fala, eu quero estudar tarô, mas eu vou ter que estudar ervas, eu vou ter que estudar cristais, eu vou ter que estudar não sei o que, e aí você acaba se perdendo, né? Então o tarô, ele te liberta, né? Justamente o quê? Porque você entende que eu não posso perguntar todo dia as mesmas coisas, eu não posso ficar refém. Eu quero um direcionamento e depois eu me viro, porque eu tenho meu livre arbítrio, né? É o que muitas clientes também me procuram. Faz uma consulta comigo hoje, amanhã ela já quer, mas e se eu esqueci de perguntar? Mas aí você percebe que o quê? A pessoa quer fazer, aprofundar em algo que o tarô já direcionou. Então até para isso tem uma forma de lidar. Quando a gente começa a estudar tarô, o erro mais comum é o quê? A gente querer ser perfeita, né? A gente querer ali, tudo eu preciso de tarô. Uma vez, né, eu até comentei com um colega que foi o quê? Parecia que tudo que eu ia fazer, eu precisava fazer uma leitura para mim, né? Eu estava num trabalho, né, um trabalho fixo, tinha que tomar uma decisão. Eu falava, meu Deus, e agora? Eu não trouxe meu tarô. Então o tarô, ele não serve para isso, né? O tarô é para você fazer em um momento específico, quando é uma dúvida, algo muito importante, que você realmente não sabe a resposta. Então é nesse momento que você procura o tarô para te dar um direcionamento. Mas e o restante do dia? Você vai ter que carregar o tarô para sempre com você? Não é necessário, né? E quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, mais você descobre sobre essa questão que o tarô te liberta, ele não te aprisiona, né? Se alguém fala para você, olha, faz uma leitura com você e fala assim, olha, você a partir de agora você precisa fazer uma leitura a cada um mês, olha, você precisa, para resolver isso, você tem que fazer um passo mágico, né, um jeitinho mágico que eu falo. Essa pessoa está querendo utilizar o tarô para te vender, para te mostrar outra coisa. Porque o tarô em si, o trabalho do tarô é justamente isso, te entregar uma direção, né, um GPS, te mostrou os caminhos, pronto, tá feito. Né? Só uma analogia aqui para você entender ainda mais essa questão de crenças que a gente que está querendo estudar tarô, a gente tem, né? E se eu errar, e se eu falar errado? O tarô é uma ferramenta que o quê? Ela quer ser transmitida, né? As mensagens são infinitas, você pode passar mensagens de infinitas maneiras, né? Então essa analogia que eu sempre dou também é com o quê? Uma nutricionista, né? Será que a pessoa que procura essa nutricionista, né, querendo emagrecer, a nutricionista fica preocupada, nossa, será que eu passei a receita certa? Será que eu passei a dieta certa para essa pessoa? E se essa pessoa não gostar da dieta? E se ela não querer seguir? Ela não vai emagrecer, ela vai achar que é minha culpa. Então, e agora? Será que eu passo outra dieta? Não, né? Ela vai o quê? Diagnosticar a situação da pessoa. Com isso, ela vai passar ali uma dieta. Agora, se esse paciente sair do consultório e não seguir a dieta, é culpa da nutricionista? Não é. Não é culpa da nutricionista, porque ela fez o diagnóstico, ela fez o melhor que ela poderia. Ela passou a dieta ali que se a paciente seguisse, ela ia ter resultado. E o tarô é a mesma coisa. Você faz uma leitura, você faz um diagnóstico do que está acontecendo com a pessoa e depois você, a partir disso, você vai ver nas cartas um direcionamento, né? Agora, se essa pessoa que recebe a leitura, ela não quiser seguir o direcionamento, é sua culpa o resultado? Não é. Né? Então a gente que quer aprender tarô, a gente tem que aprender de forma leve, a gente tem que parar de julgar a nós mesmas, acreditar que nunca é suficiente, que eu sempre tenho que procurar algo a mais, que eu tenho que me diferenciar com outras ferramentas que não são tarô, né? Então, analisando que o tarô é uma ferramenta, 78 cartas, é um livro completo que fala sobre todos os detalhes da sua vida, né? Presente na humanidade há mais de 500 anos. Eu preciso de outras ferramentas? Você só precisa de outras ferramentas se você quiser, né? Se você já saber, se você gostar, você pode integrar o tarô a outras situações, outras ferramentas. Mas, caso ao contrário, você não precisa, né? Você só precisa do seu baralho e do seu
conhecimento para fazer leituras, não precisa de nada mais, tá bom? Então, estrela, eu desejo que você agora, a partir desse conhecimento que eu tô transmitindo aqui para você, você fique leve, você saiba que os benefícios de aprender tarô te ajudam a ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Porque você aprende que tá tudo em movimento. Então, uma leitura de ontem ficou, né, no passado, hoje já é outro dia e hoje você está construindo o seu futuro, então você passa a ter uma visão mais ampla da sua vida e entender que as suas atitudes estão impactando o seu futuro. Com isso, cabe a você escolher o que você quer para a sua vida, tá bom, estrela? Lembre-se sempre que ao querer aprender tarô, né, você tem que estar bastante focada. O que eu quero com esse tarô? Qual os benefícios eu já sei, mas a princípio, o que eu quero descobrir de mim mesma, né? O que eu quero atingir com esse conhecimento? Né? Porque o tarô ele quer ser transmitido, né? E o conhecimento que a gente tem, a gente deve transmitir ao maior número de pessoas para assim estarmos todos juntos crescendo, brilhando. É por isso que a nossa energia, né, que eu falei lá no início, se chama o quê? A estrela, que inclusive é uma carta do tarô. Porque quando uma estrela brilha, outras estrelas se motivam também a brilhar. E a gente sabe que no nosso dia a dia existem várias situações, né? Pessoas nos nossos caminhos falando, olha, você não vai conseguir, isso aí não vai te levar a nada, né? Quanto assim, comentário negativo, quantas risadas que eu tive que ouvir quando eu falei que eu ia ser taróloga, quando eu falei que eu ia trabalhar com tarô, né? Então, essa energia de estrela, ela precisa estar dentro de você. E é justamente isso que o tarô traz para você. Esse empoderamento, essa possibilidade. Não é, vou acertar quantos por cento de chance disso acontecer. Não. Qual é a possibilidade? Quais são os caminhos? É isso que o tarô faz, tá bom, estrela? Então esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, tenha ficado até o final e tenha entendido um pouco mais sobre tarô. Se você ficou até o final, então me conta qual é o motivo que você está querendo aprender tarô, qual desses benefícios mais te chamou a atenção? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder um por um, tá bom, estrela? Gratidão, até logo!